Agora vamos replicar. A replicação é a formação de uma nova molécula de DNA a partir da anterior. Ela é chamada semiconservativa. Nós já vamos entender o que é isso. Semi quer dizer que ela conservar só um pedacinho, conserva metade do DNA anterior. Então, eu não tenho que ter um DNA igual para formar uma célula igual? Sim. Então, eu vou ter que conservar a característica genética da célula anterior. O que eu vou fazer aqui, então? Olha, para ficar mais fácil, a gente vai usar uma fita de DNA. E eu vou colocar ela assim. A, T, T, C, G. A que se pareia com T. A com T. T com A. T com A. C com G. G com C. Ok? Para acontecer isso, né, nessa cadeia aqui, eu preciso, para fazer a replicação, eu vou precisar de uma enzima, de duas, na verdade, enzimas participantes que são helicase e DNA polimerase. Então, vamos fazer junto esse processo agora. O que eu quero? Eu quero pegar essa minha fita de DNA e eu quero fazer com que essa fita de DNA ela se torne duas fitas. Para fazer isso, vem a nossa tesourinha, que é a nossa helicase. Helicase, ela corta as ligações, que são ligações de hidrogênio. Essas aqui. Ligações de hidrogênio. Então, a helicase, ela corta essas ligações. Olha o Hzinho aqui. Vamos fazer essa referência. E a DNA polimerase, ela procura os outros nucleotídeos para fazerem a complementação dessas duas cadeias que a gente vai usar. Então, vamos lá. Quando veio a helicase cortando aqui, a cadeia se abre. Abriu. Vamos lá, vou continuar essa aqui, tá? A, T, T, C, G. Vou passar para cá. C, C, A, T, T, C, G, A. Ok. A com T, A com T, C, T com A, T com A, C com G, G com C. C com G, C com G, A com T. Eu tô sempre colocando, falando aqui as complementaridades, porque a gente vai treinando isso, tá? T com A, T com A, C com G. Opa! G com C, A com T, A com T. Ok? Agora, a DNA polimerase vem para participar do processo. Como é que ela participa desse processo? Ela pega os nucleotídeos que estão perdidos por aqui, lá pelo núcleo, né? Esse processo está acontecendo lá no núcleo. Vamos colocar aqui, isso aqui acontece no núcleo. E ela vai complementar essas cadeias. Como que ela vai complementar? Ela vai pegar os nucleotídeos complementares e vai fazer uma nova fitinha aqui. Vamos complementar comigo? A com T, A com T, G com C, C com G, T com A, T com A com T, C com G, C com G. E ela vai complementar essa aqui também, a DNA polimerase. T com A, C com G, G com C, A com T,
A com T, T com A, G, C, G, C. Se a gente pegar só um pedacinho dessa aqui, vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, menorzinho, eu vou comparar com esse aqui. Olha só, gente, não é igual? Olha, T, T, C, A, G, T, T, C, A, G, G, A, G, A, C, T, T, C, T, T. Estão vendo que essas duas aqui são iguais? Então, o que que a gente acabou de fazer? A gente acabou de duplicar essa cadeia de DNA. O que eu comecei com uma só, eu terminei com uma, duas, idênticas, certo? O que que significa o semiconservativo? Olha aqui um pedacinho do DNA anterior. Eu conservo só um pedaço, que é uma das fitas. Conservei uma das fitas para fazer essas novas moléculas de DNA. A replicação é no treinamento mesmo, viu? É na simplicidade mesmo. É saber que a adenina se liga com timina, guanina se liga com a citosina. E aí eu vou ter, ao final do processo, duas moléculas de DNA. E aí, lembram que na folhinha anterior eu falei que era 23 fitas de DNA do pai. Tô tentando lembrar aqui. E mais 23 de DNA da mãe. Agora eu dupliquei. Depois da duplicação, o que que eu vou ter? Vou fazer de outra cor. Depois do processo de duplicação, eu vou ter, olha quantas fitas de DNA do pai eu vou ter. Eu preciso duplicar, né? Então, 23 mais 23, vou ter 46 fitas, 46 moléculas de DNA do pai e 46 moléculas de DNA da mãe. Essa célula aqui, ela vai ter quantos cromossomos? Soma 46 mais 46 para mim. 92 moléculas de DNA, ou fitas, né? De DNA. Essa célula aqui, ela está iniciando a divisão celular. Ela só vai fazer esse processo, vou colocar aqui, esse processo só ocorre na preparação para a divisão celular. Ok? Eu preparei a célula, agora ela pode se dividir. Quando eu quero dividir? Quando eu quero formar duas células iguais à célula anterior. Então, o processo de replicação é a formação de duas moléculas de DNA a partir de uma. E agora, nós vamos fazer a transcrição. Transcrever é pegar o DNA e fazer com que ele gere moléculas de RNA. Nós temos tipos de RNA diferentes. Tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador e o RNA ribossômico. Esse aqui tá de boa, ele vai compor o ribossomo, aquela organela, por em letra em cor diferente aqui pra gente prestar atenção. A organela participante da síntese de proteínas.
O RNA mensageiro, ele vai ter uma fita contínua e essa fita contínua nós vamos dividir ela de 3 em 3 e essas trincas de pares de base serão chamadas códons. O RNA transportador, ele tem uma forma diferente. E essa forma diferente vai expor somente 3 bases nitrogenadas, que são chamadas anticódon. Vamos lá. Como que eu faço para gerar um RNA mensageiro? Eu vou pegar essa mesma fita de DNA aqui, tá bom? Essa mesma fita de DNA, ó. O DNA tá aqui. Ai, por que eu tô falando de DNA? Ué, porque eu faço o RNA a partir do DNA, né? Deixa eu tentar usar a mesma cor também. A, T, T, C, G, abrir. Quem vai abrir? Helicase, igualzinho. Quem vai abrir? Então, vamos lá. C, C, A, T, T, C, G, A. Abriu aqui também. Aqui tem A com T, T com A, T com A, C com G, G com C. C com C, C com G, C com G, A com T, T com A, T com A, C com G, G com C, A com T, A com T. Professora, mas tem timinas aqui. Sim, esse carinha aqui ainda é o DNA. Agora eu quero fazer o RNA. Então, quem abriu? A helicase. Tesourinha, tesourinha, helicase. Quem vai capturar os RNAs? Agora eu vou ter uma enzima chamada RNA polimerase, que vai capturar os nucleotídeos que estão lá dentro do núcleo. Esse processo de transcrição também ocorre no núcleo. E vai vir montar a fita de RNA mensageiro. Olha só. Então, essa minha fita aqui é a fita chamada molde. Só ela que será transcrita, tá? Essa aqui é a codante. Ela carrega o código genético que vai ser espelhado, em forma de RNA, tá? Eu quero fazer RNA mensageiro, tá bom? Vamos lá. Quem se liga com C? Quem lembra? É a guanina. Quem se liga com C? Guanina. Quem se liga com A? Quando eu estou falando de RNA? Uracila. T com A, tem adenina no RNA? Tem. A, G, G com C, A com T? Não, com U. Ok. Fiz o meu RNA, eu vou trazer ele para cá, ó. RNA mensageiro. Quem é ele aqui? Esse aqui, ó. G, G, U, A, G, C, U, U. Por que eu dividi em 3? Essas trincas aqui são chamadas de códons. São as trincas de bases nitrogenadas de RNA. Ok? Transcrevi. Agora, eu vou pegar uma outra parte da fita só para ficar claro que é diferente. A helicase continuou cortando, tá? Vou refazer ela aqui, para a gente gerar o RNA transportador. Vamos lá. Eu tenho aqui o A e eu já vou abrir. Não, vou começar um pouquinho mais para cá. Eu já vou abrir. Então, eu tô abrindo aqui, ó. T, C, G e vai continuar o C, A, tal. E vou fazer essa aqui também.
A com T, T com A, T com A, C com G, G com C, A com C com G. E continua como se fosse essa aqui, tá bom? Mas aí de casa continua cortando. Cortou mais esse pedaço e agora eu quero fazer RNAs transportadores. Eu vou fazer os RNAs transportadores de 3 em 3. Olha só. E eu vou fazer da fita molde também. Só ela que é transcrita, né? C com G, G com C, C com G. Esse aqui já é um dos meus RNAs transportadores. Que ele vai ser numa conformação diferentinha, vai expor 3 bases nitrogenadas. Quais são essas bases nitrogenadas? Essa aqui, ó, GCG. GCG. Ok? Eu vou fazer mais uma. Eu vou fazer essas 3 aqui para dar mais um RNA transportador. T com A, opa, mas não tem A, né? Porque é um RNA. Então, T com U, A com... Ah, é T com A, gente. Errei, ó. O A tem. O A com o U. Ficou feio, eu vou trazer ele para cá. RNA transportador. Ele tem a conformação diferentinha, vai expor as 3 bases nitrogenadas que ele acabou de produzir. UAA. UAA. Ok? Esse carinha aqui, o RNA mensageiro, é uma fita contínua composta por códons, trincas de bases nitrogenadas. Várias trincas, né? E o RNA transportador só tem 3 bases nitrogenadas expostas. E ele é chamado de anticódon. Só faltou falar do RNA ribossômico. O RNA ribossômico. Aqui, deixa eu achar uma canetinha diferente. O RNA ribossômico vai estar presente na organela chamada ribossomo. Ele está lá dentro. Ele é produzido desse mesmo jeitinho. Abriu pela helicase a fita de DNA. Esse processo aqui, para fazer o RNA ribossômico, vai ocorrer no nucleolo. Ok? Ele vai abrir o DNA que está lá e vai produzir as fitinhas de RNA que vão compor esse carinha aqui, que é o ribossomo, que vai participar da síntese de proteínas. Ok? Nós vamos fazer exercíciozinho disso, tá?